E aí, será que ter uma lava-louça vale a pena? Oi, gente, eu me chamo Samara, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a lava-louça, se eu gosto e se eu achei que aumentou ou diminuiu a conta de água, de luz e se ela lava bem, né, a louça. Eu tenho a minha lava-louça há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos que eu tenho ela. E eu decidi comprar, né, porque, assim, eu trabalho, meu esposo também, e a gente perde um pouco de tempo, né, com a lavagem de louça, e sempre tem louça, todo dia tem. Então a gente pesquisou um pouco e decidimos, né, comprar uma lava-louça. A minha lava-louça, ela é de 8 serviços, da Brastemp, e quando eu decidi comprar, eu fiz bastante pesquisa e também custo-benefício, né, como somos apenas um casal, a gente achou melhor comprar mesmo uma lava-louça mais básica e de 8 serviços mesmo, eu acredito que para um casal ele é suficiente. Então vamos lá, essa aqui é a minha lava-louça, ela é uma Brastemp de 8 serviço, ela não pode ser colocada no chão, né, ela tem que ser colocada suspensa. Então eu deixei ela aqui em cima dessa mesinha, que era provisório, mas tá aí já faz um tempinho. Ela tem aqui, né, a função Aquaged, que a gente usa sempre que não vai lavar, né? Colocou as louças e não vai fazer a lavagem, né? Porque não tá totalmente abastecida, a gente utiliza, né? E aqui a gente pode programar. E aí, quando a gente programa, a gente tem a função aqui do dia a dia, pesado, delicado, rápido, econômico. Esse aqui, normalmente, a gente usa sempre é o econômico. Então, basicamente, eu uso a função Aquaged, quando ela não tá cheia, e aí pra não ficar o cheiro. E o econômico pra lavar a louça, e pra mim é o suficiente. Então, aqui tem, se eu aperto aqui no Aquaged, ele vai ligar, e eu vou apertar aqui no ligar e ela vai fazer o Aquaged. Dura mais ou menos uns 10, entre 10 a 13 minutos, mais ou menos, eu acredito que seja isso. E aqui, né, eu seleciono o que eu quero. E quando eu coloco aqui o econômico e aperto em ligar, ela vai ficando aqui, né? Tem lavagem, enxágue e secante. Então ela fica, né, ligado aonde ela está. Então se ela estiver lavando, ela vai ficar as 3 luzinhas ligadas. Quando ela terminar de lavar e for pro enxágue, vai ficar a luzinha do enxágue ligado. E quando ela estiver secando, ela vai ficar na luzinha do secando. E quando ela acaba, né, todas as funções, ela apaga e fica sem luz nenhuma piscando. Pra puxar, você tem que puxar aqui, né? E aí ela abre. Ela já tá aqui com a louça suja, né? Essa aqui é o jeito que nós deixamos, né? Às vezes normalmente a gente coloca até mais louça do que isso. É mais louça do que isso, normalmente eu deixo. Aqui eu coloco os talheres. E aqui tem a função, né, de deixar. Ela tem 2 hélices, uma em cima e uma embaixo. Eu sempre olho pra ver se ela tá, né, bonitinha. E aqui você deixa o sabãozinho, coloca o sabão aqui e aqui o secante. Eu, às vezes, deixo sem secante, não dá problema nenhum. Como, por exemplo, agora, eu não vou colocar secante porque o meu acabou, então eu vou usar sem. Eu uso normalmente esse sabão aqui, o da IP mesmo, porque ele é o mais barato. Eu já usei o da Finish, quando tá barato eu uso, né? Tem também o da Gimo, tem várias marcas, gente. Mas normalmente eu uso essa porque essa aqui normalmente é a mais em conta. E ela já vem com secante. Por exemplo, eu tô usando sem secante e normal. Vem a louça, a maioria das suas vezes vem seca. Aí eu coloco aqui um pouquinho menos, assim, mais ou menos. Aí você põe aqui. Se eu tivesse secante, eu ia colocar aqui, mas como meu secante acabou, eu vou lavar sem. Aí você fecha aqui. Fecha aqui. Aí você seleciona, né? Econômico, porque é o que eu coloco do dia a dia e super vai.
Antes de colocar, é sempre bom dar uma olhadinha pra ver se não tá nada, ó. Por exemplo, as panelas, elas mancham, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essa aqui, como eu uso, é muito ela. Essa parte aqui fica manchada. Isso é normal, vai de uma escolha sua, né? Você querer ou não colocar. Aí você fecha aqui. E aí agora vai lavar. Você acabou de dar água enchendo. E fala da altura que você tem que deixar a mangueira pra... Eu já falei isso. Não vai falar da água, não? Não. Ó, quando ela começa a lavar, é esse o barulho que faz. Eu não acho ela muito barulhenta, mas é esse o barulho. Então, eu gosto muito da lava-louça, acho que vale a pena, né? Principalmente aqui em casa, que nós somos um casal, super vale a pena e a gente super adaptou. Nós antigamente tínhamos, né, a discussão de quem é que ia lavar, quem era a vez de lavar a louça. Agora não tem mais isso. Tem ali a lava-louça, a gente coloca dentro da lava-louça e ela lava. Nós não costumamos lavar, né, todas as refeições assim. Toma café, lava. Janta, lava. Almoça, lava. Não. A gente costuma, né, juntando a louça. Então, por exemplo, tomamos café hoje de manhã. Coloca ali, né, a louça dentro da lava-louça, aperta no aquaged pra não ficar com cheiro e vai fazendo assim todas as refeições até juntar. Por exemplo, dia de semana, normalmente o meu marido trabalha presencial, então ele não fica em casa, fica só eu. Então, um dia, às vezes, não é suficiente pra encher a lava-louça. Então, a gente costuma, às vezes, lavar a cada 2 dias. Às vezes, por exemplo, final de semana, que é muita... Nós ficamos o dia inteiro em casa. Eita, o gato começou a miar. Então, final de semana, às vezes acontece, né, da gente usar muito, por exemplo, se tiver visita ou algo assim, às vezes acaba tendo de usar 2 vezes no mesmo dia. Mas normalmente a gente costuma lavar um dia sim, um dia não, ou uma vez por dia a louça, né, no tudo. Sobre a conta de água e de luz, a gente não reparou, né, diferença na conta de luz, não houve aumento, se manteve o mesmo valor. E a conta de água, a gente reparou que diminuiu um pouco o valor, então ficou mais barato. Então, na conta de luz, não vimos diferença, na conta de água, vimos de forma positiva, porque você gasta mais água lavando na mão do que lavando ali na lava-louça, né? A lava-louça, o que faz lavar bem a louça é você deixar nas posições corretas, né? Que não tenha nenhuma obstrução ali nas hélices, porque as hélices têm a pressão, né? Então, a pressão e a água quente que fazem lavar a louça. Então, eu gosto muito, acho que vale a pena. A minha, ela é a mais simples, né? Uma das mais simples que tem. E super como posso falar? Super atende, né, o que eu necessito. Então, acredito que vale muito a pena e eu indico fazer essa conta. Eu vou mostrar pra vocês agora, né, como é que ficam as louças após a lavagem. Agora eu vou mostrar pra vocês, acabou de lavar e vou mostrar pra vocês se de fato ela lava mesmo. Ó, ela acabou de lavar, as louças ainda estão quentes, mas só de você olhar ali, ó, você vai ver, né, o prato tava bem sujo, o prato agora tá bem limpinho. Ela tá bem quente ainda, eu não costumo tirar assim que lava, né, eu espero um pouquinho, porque ela fica quentinha. O vidro e a cerâmica, ela já vem seca, praticamente seca, né? Agora, as coisas que são de plásticos, talheres, assim, não seca muito bem, não. Aí eu costumo deixar secando, né? Eu costumo deixar secando ela. Toda vez que ela termina de lavar, a tampinha fica aberta. Então, a gente fecha, né? Ela não sei porquê, mas sempre abre. Sobre higiene, normalmente eu sempre costumo passar um paninho aqui. Depois que eu tiro a louça, eu passo um paninho, porque ela suja, tá vendo? Principalmente aqui nesse canto. E essa parte aqui de baixo, ela solta.
Aí dá também pra dar uma limpeza. E aí sempre fica uma aguinha ali embaixo. Isso também é normal. Então é isso, eu gosto muito da lava-louça, eu gosto dela, né? Eu já escutei algumas pessoas criticando porque por dentro é de plástico, não é de inox, como por exemplo da Electrolux. Mas quando eu fui comprar ela, a diferença dela pra da Electrolux estava quase R$1.000. Então eu achei que valeu mais a pena, eu peguei na Black, né? Se eu não me engano, na época eu paguei R$1.800, então eu paguei um preço muito bom. E eu gosto dela. A única coisa que eu não gosto muito é a questão que ela mancha os talheres, assim, a panela, se for alguma coisa de que não seja de inox ou se for alguma coisa de prata, lógico que eu não tenho, vai manchar. Se você tiver alguma xícara que ela tenha desenho e que ela não seja envernizada, também vai tirar. Eu vou mostrar pra vocês uma xícara que eu tenho que ela veio toda desenhada e por causa da lava-louça saiu a tinta. Né? Ó, essa xícara aqui, ela veio toda pintada. Por exemplo, essa parte aqui ainda tem um pouco, né? E com o tempo, a tinta saiu, tá vendo? Essa aqui ainda tem um pouquinho, que tem escrito fé. Ainda vem um pouquinho, só que saiu. Então, isso aqui é algo que você pensa, né? Assim, se isso pra você é importante, pra mim não é algo tão importante assim. Mas, ó, essa aqui, por exemplo, ela é envernizada. Então, você tá vendo? Ó, elas ainda estão meio molhadas. Elas não ficam totalmente secas 100%. Mas nada que me irrite ou algo assim. Essa aqui que é envernizada, ela não sai a tinta. Agora, se ela não for envernizada, ela sai a tinta. Então é isso, pessoal. Vale a pena, novamente. É a minha queridinha. Eu amo a minha lava-louça. Assim, não é algo essencial para casa, mas é algo que ajuda muito na casa e é algo que eu indico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pedi para vocês não esquecerem de dar o like, deixar algum comentário, alguma dúvida que você tenha. E é isso. Tchau, tchau!